esse gancho porque agora, no debate, eles falam sobre imigração. E aí as políticas são dicotômicas, né? Cada um vai para um lado. A gente também preparou uma reportagem, porque a imigração, dos temas centrais para as eleições americanas, óbvio. Donald Trump segue com um discurso contra os estrangeiros, que é um discurso que ele adotou ainda na primeira vez como candidato à presidência dos Estados Unidos. O Joe Biden tenta se distanciar dessa visão e tem opiniões próprias. Vamos ver. A imigração dos Estados Unidos é o eixo central do programa eleitoral de Donald Trump, que aumenta o discurso contra estrangeiros à medida que se aproxima a data das eleições. Durante o mandato entre 2017 e 2021, o republicano adotou uma política de tolerância zero contra quem tentasse entrar no país de forma ilegal, levando muitas pessoas a perderem a guarda dos filhos. O magnata também defendeu um muro na fronteira com o México. Nos últimos dias, porém, Trump propôs autorizações de residência permanente a estrangeiros que se formem em universidades americanas. O advogado de imigração, Vinícius Bicalho, explicou como funciona a medida. A proposta do Trump, ela naturalmente é uma proposta de campanha. Ainda não existe um texto legal, nada disso. Mas ela vem muito alinhada com a visão do Trump de imigração. Ele quer priorizar a imigração de profissionais qualificados. Ou seja, na gestão do Trump, nós tivemos grande emissão de green cards para profissionais que são qualificados. Em razão disso, o que ele foca é tentar pegar os grandes estudantes que formaram nos Estados Unidos e são alunos estrangeiros, e ao invés desses estudantes voltarem para o país de origem, eles permanecerem nos Estados Unidos. Pelos critérios que foram divulgados, o Trump ele pretende focar nos alunos que tenham bom desempenho e comprovadamente são profissionais acima da média. Se voltar à Casa Branca, o ex-presidente ameaça impor taxas aos países que não controlarem o fluxo de imigrantes com destino aos Estados Unidos. Republicanos afirmam que as políticas do atual presidente Joe Biden favorecem o direito de asilo aos estrangeiros, muitos deles da América Latina. O democrata chegou à Casa Branca com a promessa de promover uma política migratória mais humana e uma possibilidade de cidadania a 11 milhões de pessoas sem documentos. Conservadores se opuseram à proposta, que nunca foi votada. Nas últimas semanas, Biden assinou um decreto que restringe a entrada de imigrantes pela fronteira com o México, enquanto houver mais de 2.500 travessias irregulares, e endureceu as normas para os pedidos de asilo. O governo também impulsionou uma lei que acelera a negativa de asilo aos que representam um perigo para a segurança nacional ou pública. Autoridades afirmam que o número de pessoas interceptadas caiu mais de 40% desde que o decreto entrou em vigor. O advogado Vinícius Bicalho afirma que a imigração é o tema que mais preocupa os americanos para essa eleição. Nas eleições anteriores, o principal tema era economia. Surpreendentemente, as pesquisas apontam a imigração como o principal tema de interesse dos americanos. Eu falo que essas eleições americanas, elas têm uma certa previsibilidade, porque nós temos 2 candidatos que foram presidentes do país. Então, nós sabemos como é a política imigratória de cada um deles. Eu falo que imigração é um tema de Estado nos Estados Unidos. Então, historicamente, os Estados Unidos ele quer receber o bom imigrante de forma legal e quer coibir a imigração ilegal. Hoje, nós temos um problema muito grave na fronteira do México, e eu acho que esse é o principal ponto de divergência. O Biden, ele não conseguiu implantar uma política que fizesse uma regulagem da imigração ilegal na fronteira do México. E o Trump tem um discurso mais áspero, um discurso mais agressivo para conter essa imigração ilegal. E esse é o principal ponto de divergência entre os candidatos. Mais de 1 milhão de imigrantes regulares passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio, de acordo com o Instituto Nacional de Imigração. A caminho dos Estados Unidos, vários deles são vítimas de assassinatos, acidentes, roubos e sequestros.